Meditações no Evangelho de João. João capítulo 4, do verso 27 ao verso 30. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Esses versículos dão continuidade à conhecida história da conversão da mulher samaritana. Por mais curto que esse trecho possa parecer, ele contém pontos de profundo interesse e importância. Aquele que não se importa com a verdadeira conversão pode não ver nada de especial nesses versículos. Mas para todos aqueles que desejam conhecer algo sobre a experiência de uma pessoa convertida, esses versos se revelarão cheios de alimento para a reflexão. Em primeiro lugar, nós vemos neste trecho como são maravilhosos aos olhos dos homens a forma como Cristo trata as almas. Somos informados de que os discípulos se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. O fato do mestre deles se dar ao trabalho de falar com uma mulher, e além disso, com uma mulher samaritana e adúltera, em um momento em que ele estava cansado da viagem, tudo isso para os seus discípulos era espantoso. Era algo que eles não esperavam. Esse comportamento ia contra tudo aquilo que eles pensavam que um mestre religioso deveria fazer. Isso os surpreendeu e os encheu de admiração. O sentimento demonstrado pelos discípulos naquela ocasião não é um caso isolado na Bíblia. Por exemplo, quando nosso Senhor permitia que publicanos e pecadores se aproximassem dele e permanecessem em sua companhia, os fariseus também ficavam admirados. Eles exclamavam, este homem recebe pecadores e come com eles. Quando Saulo retornou de Damasco como um homem convertido, os cristãos em Jerusalém ficaram espantados. Lucas registra que as pessoas não criam que fosse discípulo. Quando Pedro foi libertado da prisão de Herodes por um anjo e levado até a porta da casa onde os discípulos estavam orando por sua libertação, eles ficaram tão surpresos que não puderam acreditar que era Pedro. Lucas registra que quando o viram ficaram atônitos. Meus irmãos, que grande admiração cada nova conversão provoca em nós. Diante da mudança no coração, na vida, nos gostos e nos hábitos da pessoa convertida, ficamos realmente surpresos. É assombroso presenciarmos o poder da misericórdia, da paciência e da compaixão de Cristo na vida dos novos convertidos. E isso é a mesma coisa hoje como era há mais de 2000 anos. A forma como Cristo trata os seus eleitos ainda são um mistério, tanto para a igreja quanto para o mundo. Se houvesse mais fé verdadeira na terra, haveria menos surpresa diante da conversão de almas. Se os cristãos crescem mais, esperariam mais e se compreendessem melhor a Cristo, ficariam menos espantados e admirados quando ele chama e salva o principal dos pecadores. Não devemos considerar nada impossível, nem ver qualquer pecador como estando além do alcance da graça de Deus. O espanto que manifestamos diante das conversões é uma prova da nossa fé fraca e da nossa falta de conhecimento destes últimos tempos. O que deveria nos encher de surpresa é a teimosa incredulidade dos ímpios e sua perseverança no caminho da ruína. Assim era o pensamento de Cristo. Está escrito que ele agradeceu ao Pai pelas conversões, mas maravilhou-se da incredulidade. Em segundo lugar, nós vemos nesse trecho quão cativante é a influência da graça quando ela entra pela primeira vez no coração de um crente. Somos informados de que depois que nosso Senhor disse à mulher que ele era o Messias, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher havia saído de casa com o propósito específico de buscar água. Carregou um grande vaso até o poço, com a intenção de trazê-lo cheio de volta. Mas no poço, ela encontrou mais do que água. Ela encontrou um novo coração e novos interesses. Ela tornou-se uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por um momento, tudo mais foi esquecido. Ela não conseguia pensar em nada, além das verdades que havia ouvido e do Salvador que havia encontrado.
Na plenitude de seu coração, ela deixou seu cântaro e apressou-se para contar aos outros. Aqui nós vemos o poder expulsivo da graça do Espírito Santo. Essa graça, quando entra no coração, ela expulsa os antigos gostos e os antigos interesses. Uma pessoa convertida já não se importa com aquilo que antes valorizava. Um novo inquilino habita naquela casa. Um novo piloto está no leme. Aos olhos do convertido, todo mundo adquire uma nova aparência. Tudo se faz novo. Foi assim com Mateus, o coletor de impostos. No momento em que a graça entrou em seu coração, ele deixou a coletoria. Foi assim com Pedro, Tiago, João e André. Assim que foram convertidos, abandonaram suas redes e seus barcos de pesca. Foi assim com Saulo, o fariseu. Assim que se tornou cristão, renunciou a todas as suas brilhantes perspectivas como judeu para pregar a fé que antes desprezava. A conduta da mulher samaritana foi exatamente do mesmo tipo. Naquele momento, a salvação que ela havia encontrado preenchia completamente a sua mente. Dizer que ela nunca voltou para buscar seu cântaro seria irmos além do texto bíblico. Contudo, sob as primeiras impressões da nova vida espiritual, de fato ela partiu e deixou seu cântaro para trás. Uma conduta como essa não é comum nos dias de hoje. Raramente nós vemos alguém tão inteiramente tomado por questões espirituais a ponto de considerar os assuntos deste mundo como secundário ou mesmo adiá-los. E por que isso acontece? Isso acontece porque as verdadeiras conversões a Deus são raras. Poucos realmente sentem seus pecados e fogem para Cristo pela fé. Poucos realmente passam da morte para a vida e se tornam novas criaturas. Porém, são exatamente esses poucos que são os verdadeiros cristãos no mundo. São essas pessoas, como a da mulher samaritana, que possuem uma fé que impacta os outros. Felizes são aqueles que conhecem por experiência própria os sentimentos dessa mulher e podem dizer como Paulo: considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Felizes são aqueles que abriram mão de tudo por amor a Cristo, ou pelo menos modificaram a importância de todas as coisas em suas mentes. Por fim, vemos nesse trecho também que uma pessoa verdadeiramente convertida é zelosa em fazer o bem aos outros. Somos informados de que a mulher samaritana foi à cidade e disse aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? No dia de sua conversão, a mulher samaritana se tornou uma missionária. Sentiu tão profundamente o benefício extraordinário que recebera de Cristo que não conseguiu ficar em silêncio sobre ele. Assim como André falou a seu irmão Pedro sobre Jesus, assim como Filipe falou a Natanael que havia encontrado o Messias, e assim como Saulo, ao se converter, imediatamente pregou a Cristo, da mesma forma a mulher samaritana disse: vinde e vede Cristo. Ela não usou argumentos complexos. Ela não tentou raciocínios profundos sobre a reivindicação do nosso Senhor como Messias. Ela apenas disse: vinde e vede. A boca dela falou do que estava cheio o seu coração. O que a mulher samaritana fez, todos os verdadeiros cristãos devem fazer. A igreja precisa disso. O estado do mundo exige isso. O bom senso aponta que isso é o certo a se fazer. Todo aquele que recebeu a graça de Deus e provou que Cristo é misericordioso deve encontrar palavras para testificar de Cristo aos outros. Onde está a nossa fé se acreditamos que as almas ao nosso redor estão perecendo e que somente Cristo pode salvá-las e ainda assim permanecemos em silêncio? Onde está a nossa caridade se conseguimos ver outros caminhando para a perdição e nada dizemos a eles sobre Cristo e a salvação? É bem possível duvidarmos do nosso amor por Cristo se nossos corações nunca se movem para falar dele. Podemos muito bem duvidar da segurança de nossas próprias almas se não sentimos nenhuma preocupação com as almas dos outros. Portanto, o que nós somos? Essa é uma pergunta que exige a nossa atenção. Será que sentimos a suprema importância das coisas espirituais e a total insignificância das coisas do mundo? Estamos falando com os outros sobre Deus, sobre Cristo, sobre a eternidade, sobre a alma, sobre o céu e sobre o inferno? Se não estamos, então
Qual é o valor da nossa fé? Onde está a realidade do nosso cristianismo? Que tomemos cuidado para que não despertemos tarde demais e descubramos que estamos perdidos para sempre.